Como é que é, pessoal? Eu no vídeo anterior disse que fazia um novo vídeo, espero que esteja tudo bem convosco. Eu no vídeo anterior falei de Bitcoin e agora vou falar de tudo o resto. Vou falar de Ethereum e vou falar principalmente da questão económico-política, estratégica, financeira, guerra. Vou tentar falar aqui um bocadinho sobre isto tudo, porque acho que houve muita coisa que aconteceu esta semana. Bora lá então, para sermos rápidos, para isto não demorar muito tempo. Comecemos por Ethereum. Ao que parece, Ethereum terá finalmente o merge a meio de setembro. Não é oficial, mas começam a existir muitos rumores. E os rumores estão a vir do mesmo sítio que vieram os rumores que realmente acertaram que os merges estavam a ser adiados. Por isso, ok, se for a meio de setembro é bastante interessante. E este pessoal, acreditem, é o grande momento das criptomoedas deste ano. Se calhar é o grande momento, juntamente com a adoção que existiu no último ano de criptomoedas. A seguir, este é o grande momento. É a passagem de Ethereum de Proof of Work para Proof of Stake. Porquê? Ethereum é a maior das altcoins, é a maior rede do mundo, tem centenas e centenas de criptomoedas na sua rede, muitas delas stablecoins muito famosas, e neste momento já se nota que existem aqui algumas alterações na estratégia dos investidores. Os investidores estão a comprar Ethereum, mas ao mesmo tempo estão a comprar os grandes concorrentes de Ethereum. Solana, Cardano e Avalanche neste momento estão a ser compradas pelas mesmas pessoas. É uma análise muito interessante. Porquê? Porque no caso de Ethereum correr tudo bem, as outras provavelmente não vão descer assim muito. Agora, se Ethereum correr mal, toda a gente vai olhar para Cardano, para Solana e para Avalanche. Pelo meio, a Celsius abriu falência. Eu já tinha falado sobre isto aqui, dessa possibilidade. Era óbvio que poderia acontecer. Aconteceu. Legalmente, a empresa vai ou pode continuar a trabalhar mesmo tendo declarado falência. O que acontece é que, muito provavelmente, as pessoas que têm lá dinheiro, e muitos são só investidores de criptomoedas, outros são investidores da própria Celsius, provavelmente tão cedo não veem o seu dinheiro de volta. Entretanto, a Google fez um stock split de 1 para 20, que é brutal. A Google passou de 2.000 euros por ação para cento e poucos. Isto numa altura em que as tecnológicas passam uma fase complicada, a fase mais complicada dos últimos tempos, desde o início da pandemia praticamente. Eu acredito, tal como falei aqui no vídeo anterior das criptomoedas, que agora durante o verão as coisas até possam melhorar um bocadinho, mas acho que depois, a parte final do ano, vai ser complicado para as tecnológicas. No entanto, estamos a falar de empresas que não vão ter grande problema em sobreviver. Microsoft, Apple, Google, Amazon, Nvidia, Tesla, Intel, AMD e por aí fora, são tudo empresas que vão conseguir sobreviver. Vão contratar menos, vão investir menos, provavelmente durante uns tempos, sim. Vão valorizar menos, obviamente, mas depois vão voltar a crescer no próximo ano. E se nós olharmos, por exemplo, para o sentimento dos consumidores americanos, mesmo tendo em conta que o desemprego continua a descer, portanto, há cada vez mais emprego nos Estados Unidos, a verdade é que a inflação é tão grande que estamos com o sentimento mais baixo dos últimos 70 anos. O que quer dizer que, mesmo tendo em conta que nos últimos 70 anos já existiram várias crises, as pessoas agora estão realmente com receio do que poderá vir aí. Uma das coisas que se pode ver é que, por exemplo, nos últimos 12 meses, os carros aumentaram 10% o seu preço, mas o gás aumentou mais ou menos 35% e o gasóleo aumentou 60%. Em 12 meses, um aumento de 60% é astronómico para algo que as pessoas utilizam no dia-a-dia. É combustível. Olhando agora para a Europa, o FMI voltou a atualizar as suas previsões de como é que estará a economia no fim do ano. Obviamente a Irlanda continua com uma previsão brutal, a previsão é de mais ou menos 126%, o que quer dizer que a Irlanda terá um aumento de 26% no fim deste ano, por comparação com a economia que tinha no fim de 2019, antes do início do Covid. E é este o estudo que o FMI tem feito de forma regular, que é quanto tempo é que demoram os países a recuperar aquilo que tinham antes de chegar a pandemia. E Portugal, que teve um primeiro trimestre bastante bom, porque nós, de repente, deixámos as pessoas sair, a economia cresceu bastante e agora vamos ter um bom turismo, espero eu. A previsão do FMI é que Portugal chega ao fim deste ano com 102%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Portugal estará 2% acima daquilo que estava no fim de 2019, no início de 2020. É verdade que continuamos abaixo da média europeia, é verdade que subimos agora um bom bocado nas previsões, tendo em conta que tivemos um bom primeiro trimestre e que agora, obviamente, vamos ter algum turismo, algumas pessoas a virem cá deixar o seu dinheiro e também os portugueses vão gastar, obviamente, mais dinheiro, mais emprego sazonal, as coisas vão crescer. O que não está tão bem é Espanha, Itália e Alemanha, que, segundo o FMI, no fim deste ano ainda não vão estar ao nível do que estavam no fim de 2019. Na Alemanha é um caso complicado, e é um caso complicado porquê? Porque a Alemanha está a fazer muitos esforços de um ponto de vista energéticos para cortar muita coisa com a Rússia. Espanha é complicado também para nós, porque Espanha é o nosso maior comprador, nós exportamos muito para a Espanha. Itália está claramente com problema, por causa também da demissão de Draghi, já lá vamos,
mas estamos a falar de 3 economias muito, muito importantes e que só em 2023 é que chegam aos níveis em que estavam em 2019. E é claramente mau. Pelo meio, o dólar e o euro já valem o mesmo, quer dizer que o dólar em relação ao euro valorizou cerca de 20% nos últimos 6 meses, o que quer dizer, por exemplo, imaginem que uma pessoa que esteja a trabalhar cá, remotamente para os Estados Unidos, e que seja pago em dólares, quando converter os seus dólares para euros, na realidade esta pessoa desde o início do ano teve um aumento de 20% no seu salário. É mais ou menos isto, estão a ver? No entanto, se olharmos para as previsões mês a mês que o FMI e que outros têm feito, por exemplo, para Portugal, mas também para a União Europeia, a seguir ao verão, setembro, outubro, novembro e dezembro, o cenário é francamente negativo. E muito, obviamente, tem a ver com a guerra. Por outro lado, Christine Lagarde, neste momento, está entre a espada e a parede, que é, se aumenta demasiado os juros, consegue controlar a inflação do euro, que está tipo skyrocket, está mesmo a apontar lá para cima. Mas, se aumentar demasiado os juros, muitos países não vão conseguir pagar o que devem. Até porque muita da dívida desses países tem que ser paga em dólares. E como o dólar valorizou muito em relação ao euro, são precisos muitos mais euros para pagar os dólares que se devem. Então isso é um problema. Se ainda existir um aumento da taxa de juros, esses países ainda vão ter mais dificuldade em pagar, porque vão ter mais dificuldade a financiar-se. E então neste momento estamos aqui num equilíbrio que não vai ser nada fácil, entre aumentar ou não os juros para controlar ou não a inflação, sem levar alguns países à bancarrota. Eu acho que esta jogada tem que ser muito bem feita nas próximas semanas, nos próximos meses. No entanto, Portugal tem uma cena muito fixe, que é o turismo. E eu já bati aqui N vezes, e eu até já falei aqui que acho inadmissível que Portugal não tenha um ministério só para o turismo. O turismo é fundamental para Portugal e temos que aproveitar aquilo que temos. A verdade é essa. E então eu achei muito interessante um estudo que eu vi na televisão da Ernst Young, que é uma empresa que eu olho com bastante calma, já trabalhei com eles. Eles são muito interessantes nos seus estudos que fazem a nível internacional. Eles fizeram um estudo de quanto é que Portugal vai perder nos próximos 5 anos por ainda não ter um aeroporto para receber todas as pessoas que querem vir para Portugal. E o valor são quase 7 mil milhões de euros que nós vamos perder em 5 anos porque não vamos conseguir receber no aeroporto que temos de Lisboa todas as pessoas que querem vir para Lisboa. E que então, ao não virem para Lisboa, vão para outros sítios. E eu percebo perfeitamente que construir um aeroporto é muito caro. Eu não estou aqui a dizer que deve ou não ser feito. Não vou entrar por essas questões políticas, nem onde é que deve ser feito. Mas eu duvido que um aeroporto custe tanto quanto o dinheiro que nós estamos a perder por não o ter. Não faz sentido. Muito provavelmente não faz sentido. Eu não sei, se algum de vocês souber quanto é que custa fazer um aeroporto novo ou fazer aquela solução de Portela mais um, como se costumava dizer, em que se mantinha o aeroporto de Lisboa e se fazia um outro ao lado, e eu acredito que esta seja a opção mais viável, não sei, estou um bocado fora do assunto. Enquanto valores, se alguém souber, comenta aí. Mas eu duvido que a 5 anos sejam 7 mil milhões de euros, porque é mesmo muito dinheiro que se está a perder. Entretanto, resultados da China, e a China, no segundo trimestre, só cresceu 0,4%. É tão baixo, mas tão baixo, que é praticamente uma estagnação. A China, até há poucos anos, subia quase sempre acima dos 10% ao ano, e agora estamos a falar de 0,4% no segundo trimestre. A questão do Covid-0 na China até pode estar a resolver muita coisa, não sei de números, mas de um ponto de vista económico está a ser um problema gigantesco para a China e que será um problema gigantesco a nível mundial. A China, neste momento, entre pessoas com 18 a 35 anos, a China está com quase 20% de desemprego. Pessoas que acabaram agora os seus estudos não estão a conseguir trabalhar. É um problema brutal. Pessoal, olhando agora para Ethereum, eu no vídeo anterior em que falei de Bitcoin mostrei um gráfico muito parecido com este, também da BingX. É muito parecido aquilo que está a acontecer com Ethereum com o que aconteceu com Bitcoin. Aqui houve quase o MA a 30 a cruzar com os restantes e houve a queda. Aqui cruzou e estamos com 6, 7 dias positivos. Uma vez mais, se olharmos a longo prazo, nós vemos que quando existem estes cruzamentos, existem boas subidas em muitos dos casos, mas isto nem sempre acontece. Lá está, os indicadores são positivos e eu acredito que sejam positivos se calhar para, por exemplo, Ethereum poder chegar perto dos 2000, mas não fiquem a achar que é por causa disto que vocês já perderam o comboio e que já não vai voltar a estes níveis. Eu acredito que pode ser, claro que obviamente posso estar errado, não fiquem a achar que
perderam o comboio, perderam uma grande oportunidade e agora vão comprar à pressa. Com calma, eu acredito que vão existir mais oportunidades. Ethereum fez algo muito parecido com a Bitcoin, que foi ter aqui uns valores de suporte que foram testados 3 vezes, tal como aconteceu com a Bitcoin. E então para já é ficarmos principalmente atentos, acho eu, e ver se isto pode baixar durante o resto do ano, sim ou não. Claro, como sempre, eu também vos peço para darem a vossa opinião. Se quiserem inscrever na BingX, utilizem o meu link que está em baixo. Eu tenho muitos eventos e muitos benefícios para quem se inscreve. De vez em quando vão acontecendo, com bónus, com promoções, com FIIs mais baratos, com o que for. Se quiserem, mesmo que não comecem já a investir, inscrevam-se já, ficam já inscritos com o meu link. Eu obviamente agradeço. E agora bora lá voltar à análise. E agora, pessoal, para terminar, falar aqui só um bocadinho muito rápido da guerra e as questões políticas que estão aqui pelo meio. Nos últimos tempos, aquilo que nós vimos foi Boris Johnson, que era um grande aliado de Zelensky, a sair. Draghi vai sair e Draghi foi uma das pessoas que mais se impôs contra a Rússia de um ponto de vista de sanções. E, para além disso tudo, Macron, há cerca de mês e meio, perdeu a sua maioria absoluta. Até porque Marine Le Pen ganhou bastantes votos, ganhou muito poder e é claramente muito mais a favor de Putin do que qualquer outro. Pelo meio, a Rússia fez uma jogada muito interessante que foi parar o Nord Stream 1, é o primeiro grande pipeline de fornecimento de gás da Rússia à Europa. Pararam para manutenção e neste momento não sabemos sequer se vai voltar a ser ativado. E então, aquilo que nós temos neste momento é muitos países, não só do centro da Europa, mas também nórdicos, quase em pânico, porque neste momento há muito menos gás do que aquilo que eles precisam, para as casas, para as pessoas poderem fazer a sua alimentação, para a indústria, para a restauração, para o que for. A Rússia está a fazer, obviamente, um braço de ferro duro, inteligente, mas duro, a verdade é essa. A Rússia chegou a dizer até que provavelmente a manutenção do Nord Stream não consegue ficar concluída e que eles não vão poder ligar porque eles precisam de peças. Peças essas são alemãs, mas os alemães não vendem nada aos russos neste momento. E neste momento os alemães venderem o que quer que seja aos russos era basicamente acabar com todas as sanções e todos os bloqueios que neste momento estamos a fazer. Por isso temos claramente um problema. Então neste momento o que é que temos aqui? Temos claramente uma Europa que não sabe o que é que há de fazer à inflação, nem sabe o que é que há de fazer à dívida soberana da maioria dos países. Temos uma guerra que tão cedo não termina. Temos uma Ucrânia que não consegue ter uma paz, ter um cessar-fogo, nem consegue vender aquilo que ainda tem armazenado e que poderia vender e que poderia ser obviamente muito bom para o povo ucraniano. Temos um país cada vez mais destruído. Temos uma guerra que tão cedo não acaba. No meio disso tudo, temos uns Estados Unidos que está muito a ver o que é que se vai passar, porque a nível de desemprego estão bastante bem, a nível de inflação estão bastante mal, mais de 9% de inflação, coisas a subir os 30%, 40%, 50% a nível de custo, o que é muito. Pelo meio, as tecnológicas que aguentam obviamente o Nasdaq, mas que aguentam muito o SP500, estão a não conseguir ter o impacto que tinham antes. Obviamente vão recuperar, mas não tão cedo. E a questão do dólar e do euro valerem mais ou menos o mesmo agora pode ser um problema e vai ser necessário até que o dólar consiga equilibrar as coisas de maneira a não ser demasiado caro em relação ao euro, obviamente, porque quando o dólar é muito forte por comparação com as outras moedas, a maior parte das vezes os outros países sofrem mesmo muito com isto. Pessoal, uma vez mais, muito obrigado pelo vosso apoio. Comentem, eu tento responder, eu peço desculpa pelos atrasos, mas não tem sido nada fácil. Muitas coisas a fazer também aqui atrás, no trabalho, preparar os vídeos e por aí fora. Eu tento ajudar ao máximo, mas ajudem-me também, comentem aí, digam-me o que é que acham, digam-me as vossas previsões. Pessoal, grande abraço, até à próxima.